O foco agora não está só na disputa presidencial. Tem muito estado que vai escolher um novo governador agora, ainda no segundo turno. E quem traz os detalhes para a gente é a Caroline Meira. A disputa pelos governos estaduais está sendo marcada pela influência de Lula e Bolsonaro em apoio aos seus aliados. Em São Paulo, a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes vai ser entre o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, e o ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O petista alcançou 35% dos votos dos paulistas, enquanto o ex-ministro da Infraestrutura liderou o pleito, com mais de 42% dos votos em São Paulo. O governador Rodrigo Garcia até tentou a reeleição, mas teve apenas 18% dos votos. Após quase 30 anos, os tucanos vão deixar o comando do estado de São Paulo. Já o Espírito Santo tem 2 candidatos conservadores no segundo turno, que chamam a atenção dos eleitores religiosos. Renato Casagrande, do PSB, teve 46% dos votos, enquanto Carlos Manato conquistou 38% dos eleitores capixabas. No sul do Brasil, onde Bolsonaro liderou no primeiro turno, a influência do presidente da República também carregou os aliados do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mais de 37% dos gaúchos votaram no ex-ministro Onyx Lorenzoni, enquanto o tucano Eduardo Leite, que tenta a reeleição, ficou com 26% dos votos. Já em Santa Catarina, o senador Jorge Melo, do PL, liderou com 38% dos votos, e o petista Décio Lima ficou com 17% do eleitorado catarinense. Décio é o único candidato do PT concorrendo ao governo estadual na região sul do país. Já no Centro-Oeste, a terra do agro, os eleitores de Mato Grosso do Sul acompanham uma disputa acirrada entre Capitão Contar, do PRTB, e Eduardo Riedel, do PSDB. A diferença entre os 2 candidatos foi menor do que 2%. Deixa eu trazer o Marcelo Monteiro de novo aqui com a gente pelo seguinte motivo. A gente tem um panorama interessante na disputa para o segundo turno, né, Marcelo? São estados em que, de alguma maneira, alguns deles, a projeção não era aquela das pesquisas, não era aquela que foi confirmada no fim do dia pelo eleitor nas urnas, o que acabou também abrindo palanques importantes para Bolsonaro e para Lula durante essa campanha, agora para o segundo turno. Se a gente pegar São Paulo, por exemplo, o governador Rodrigo Garcia tem um peso importante, é estratégico na campanha do Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E esse panorama que a gente mostrou agora aqui da disputa do segundo turno mostra esse desenho e o jogo ainda aberto em estados importantes. Citei aqui como exemplo São Paulo. Qual que é a leitura possível para esse segundo turno aí dentro desses principais estados? E aí a gente pode colocar na conta o seguinte também: outros estados em que a definição no primeiro turno foi feita com uma diferença grande do primeiro para o segundo candidato. Por exemplo, no Paraná, Ratinho Júnior ganhou com uma vantagem considerável ali, consolidou muito bem a posição dele, bem avaliado no estado, né? Me parece que a tendência nesse segundo turno é que as eleições para governador reflitam ainda mais a polarização na eleição presidencial, tá? Esse caso que você mencionou, que é o caso de São Paulo, né? Não é difícil de prever, né? É claro que qualquer previsão pode estar sujeita a ser desmentida nas urnas. Não é difícil prever a vitória do Tarcísio, na medida em que é muito mais fácil que o eleitorado do Rodrigo Garcia, né? O candidato do PSDB, um candidato que já tinha um discurso anti-PT no primeiro turno, né? É muito mais fácil que o eleitorado dele migre, né, para o Tarcísio do que votar no Haddad, né? Difícil imaginar esse eleitorado, né, de São Paulo, principalmente do interior do estado, votando no PT, né? Coisa que jamais aconteceu lá, né? O PT jamais foi bem sucedido
nas eleições para o governo do estado de São Paulo. Não, me parece que essa vai ser a primeira vez. Longe disso. Eu arriscaria dizer que, nesse momento, nem o Haddad acredita mais na vitória dele, né? Agora, é uma situação diferente, por exemplo, da situação do Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul, provavelmente seria mais interessante, teria sido mais interessante para o candidato Onyx Lorenzoni, que o candidato do PT tivesse passado para o segundo turno. Ele quase passou, né? Ele ficou um pouquinho atrás do Eduardo Leite, do candidato tucano, né? Então, então, hoje é difícil, por outro lado, né, fazendo aí o raciocínio inverso ao de São Paulo, no Rio Grande do Sul é difícil imaginar que o eleitorado petista, né, que agora se vê sem candidato próprio no segundo turno, migre para o candidato do bolsonarismo, né? O Onyx obviamente, né, todo mundo sabe, identificado, muito identificado, com o presidente Bolsonaro. O Onyx Lorenzoni foi provavelmente, se a memória não me falha, o primeiro parlamentar a apoiar a candidatura do então deputado Jair Bolsonaro, quando ela parecia uma aventura, uma coisa sem qualquer respaldo, né? Um projeto assim, meio maluco, né? Coisa de um homem só. E o Onyx foi um dos primeiros a abraçar essa candidatura. Então, ele é muito identificado com o bolsonarismo. Eu acho, né, que é uma eleição até que vai ser interessante de se acompanhar, essa eleição para governador do Rio Grande do Sul, porque acho muito difícil que o eleitorado do candidato petista, né, Edgar Preto, se não me engano, era esse o nome dele, é esse o nome dele, mas vote no candidato do bolsonarismo. Não que eles tenham simpatia pelo Eduardo Leite, né, mas muitos deles vão preferir o que, na visão deles, seria o mal menor. É uma eleição interessante de se acompanhar. Marcelo, em relação aos candidatos à presidência da República, Minas Gerais agora virou o foco. As campanhas estão bem voltadas para essa região extremamente populosa. Acredito que é o segundo colégio eleitoral maior do país. E agora a chance, né, de reverter o quadro ali entre os candidatos é muito grande. Existe uma chance real. As notícias que a gente tem das pesquisas não oficiais, dos trackings, né, como as campanhas chamam, é de que isso já teria acontecido, né, por conta, sobretudo, do apoio do governador Zema, né? O governador Zema, ele tem uma popularidade muito grande e ele tem um número de prefeitos, um número muito grande de prefeitos que o apoiam. Minas, se eu não estou enganado, é o estado com maior número de municípios do Brasil. Eu acho que são mais de 700, né? Então, aí é aquele trabalho de formiguinha. O governador pede e obtém o apoio dos prefeitos, os prefeitos vão lá, falam com os vereadores vão lá falar, vão lá batalhar votos junto aos seus eleitores lá nas bases, né, como se costuma dizer. E eu acho que esse trabalho já está, pelo que se diz, rendendo frutos. Já houve aí, teria havido já uma inversão. E eu acho que essa eleição vai ser decidida no Sudeste, né? A visão que eu tenho é que é no Sudeste que essa eleição vai ser decidida. Eu não tenho dúvida que no Nordeste o candidato do PT vai continuar na liderança. Resta saber o quanto o candidato Bolsonaro vai conseguir reduzir essa vantagem, né? Eu tenho certeza que ela ainda vai ser significativa, mas o Sudeste e não o Nordeste é a região com maior peso em termos de número de eleitores, né? Então é aí no Sudeste que vai ser, a meu ver, decidida a eleição presidencial. São 853 cidades mineiras e o governador Zema esteve aqui no Jornal da Manhã, aqui na PAN, e disse que está confiante nessa virada, que ela já aconteceu. Ele que talvez, se não é o mais, é um dos mais engajados governadores aí nessa campanha do presidente Bolsonaro à reeleição. E aí, justamente por isso, também que como contraponto aí, né, fazendo contrapeso nessa balança, que a campanha petista amplia
a caminhada pelas cidades mineiras, também trazendo os apoios com a Simone Tebet, buscando a Marina, trazendo nomes importantes da política que estão ali orbitando o ex-presidente Lula para dar esse reforço, né, Marcelo? Quando você diz que o Sudeste vai ser decisivo, a gente pode entender que presencialmente, vamos colocar dessa maneira, os candidatos vão reforçar o corpo a corpo com os candidatos, mas sem esquecer do Nordeste, que também é um ponto-chave. Como fica o Nordeste nesse momento? A gente já tem, por exemplo, nos jornais a informação de que a campanha, né, tanto as inserções ali, como as participações em rádios do presidente Jair Bolsonaro vão aumentar na tentativa de buscar esse eleitor do Nordeste. O Sudeste decide na tua leitura, mas qual é o peso estratégico do Nordeste? É pela preservação do que a gente viu no segundo turno ou ainda dá pontualmente para que os candidatos busquem virada ali onde não foram bem? Virada no Nordeste eu não acredito. Tá? Agora, para o Bolsonaro não adianta preservação. Tá? Ele precisa reduzir a diferença. Não vejo, acho inviável que ele vire a situação. Tá? Mas ele precisa encurtar essa diferença. Tá? Qualquer ponto a menos, né? Nós observamos a apuração no primeiro turno, por exemplo. Tá? O que a gente viu? Os votos do Nordeste, como muitas vezes ou tradicionalmente acontece, foram computados, demoraram mais a entrar, demoraram mais a ser computados. Tá? E à medida que eles iam sendo computados, ia se reduzindo a diferença. Né? O Bolsonaro esteve à frente num determinado momento da apuração e essa diferença foi se reduzindo até que o resultado virou, né? E o Lula passou à frente muito por conta dos votos do Nordeste. O Nordeste tem um estado muito populoso, né? Com um eleitorado muito grande, que é a Bahia. Tá? Outros estados nordestinos não têm assim uma população tão expressiva, mas a Bahia tem um eleitorado bastante numeroso. Então, cada ponto a menos, né? Cada ponto que se reduza a diferença no Nordeste, né? Cada ponto que o candidato Bolsonaro avance, né? Tirando eleitores do candidato Lula, é muito importante para que essa vantagem que eu acredito que o Sudeste vai dar ao Bolsonaro não seja anulada em função de uma vantagem muito grande no Nordeste. Né? Então, é preciso, acho que essa é a meta da campanha do Bolsonaro, é reduzir a vantagem do Lula no Nordeste. Virar, repito, acho inviável, mas qualquer redução de vantagem já é bom negócio para a candidatura do atual presidente da República.